Pai do Senhor, irmãos, bom dia. Hoje, sábado, dia 18 de abril. Nós somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos na presença dEle. Vamos louvar o Senhor. Convido os irmãos a cantarmos o hino 515 da nossa harpa cristã. Se pelos vales peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Quero ler a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 14, a
a partir do verso 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Queridos, nesta manhã, nosso devocional fala sobre andar sobre as águas, andando nas águas. Nesse episódio, quando Jesus, depois da multiplicação dos pães, dos peixes, ele despede os discípulos, fala para que os discípulos vão para a outra banda do mar e despede a multidão, e Jesus sobe ao monte para orar. E no meio da noite, já na quarta vigília da noite, na madrugada, os discípulos com o barco no meio do mar, enfrentando uma tempestade, vento forte, as ondas açoitando o barco. Jesus então caminha sobre as águas para ir até o barco onde estavam os discípulos. Os discípulos, vendo o Senhor se aproximando, ficaram com medo. Diz o texto que eles acharam que era um fantasma e gritaram com medo. Mas Jesus logo falou com eles: Calma, sou eu, não tenham medo, não temais. E Pedro então diz essas palavras: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse para Pedro: Vem. E Pedro saiu do barco, andou sobre as águas na direção de Jesus. Há tempos na nossa vida que nós passamos por tempestades. As tempestades, os momentos difíceis, são inevitáveis na nossa vida. Mas uma coisa nós não podemos esquecer: o Senhor está conosco. Esta certeza, esta convicção, nós crentes em Jesus não podemos perder. O Senhor está conosco. O que acontece muitas vezes é que no meio da tempestade, durante a tempestade, parece que esquecemos que Deus está sempre pronto para nos ajudar, que o Senhor está sempre ao nosso lado, está conosco para nos estender a sua mão e nos ajudar a sair do meio da tempestade. Muitas vezes, muitas pessoas vão lembrar de Deus já quando a situação já extrapolou todos os limites, e aí recorrem, depois de recorrer a outras fontes, recorrem a Deus. E o milagre só acontece exatamente quando o homem já não tem mais nada a fazer. Milagre só acontece quando nada parece ter mais solução. E aí a nossa fé precisa ser colocada em ação.
Depois desse milagre, Pedro teve outras oportunidades para experimentar. Algo mais para experimentar com Jesus. Quando Jesus disse para Pedro, vem, Pedro obedece a palavra de Jesus, coloca os pés sobre as águas e foi ao encontro do Senhor, experimentando algo sobrenatural. E é assim conosco. Quando nós estamos na tempestade, quando nós estamos, eu digo sempre que no deserto Deus faz milagre. É no deserto que jorra a água da rocha, é no deserto que cai maná do céu, é no deserto que o mar se abre. Então, quando nós estamos com Jesus, nós não podemos perder a oportunidade de experimentar o sobrenatural. O que o Senhor quer que sejamos crescidos, que o Senhor quer que nós sejamos mais experimentados. Quanto mais aprendemos com Jesus, mais experimentamos do seu poder. A nossa fé vai sendo edificada. Nós vamos crescendo, amadurecendo na fé através das experiências, através dos momentos de tempestade que nós enfrentamos, se permanecermos nele, se estamos nele, se firmamos a nossa fé nele, se firmamos o nosso olhar nele. Pedro começou a caminhar sobre as águas e diz o texto que de repente o vento forte começou a bater nele e ele teve medo. E ele então começou a afundar, porque ele pediu socorro ao Senhor, Senhor, socorre-me. E o Senhor estendeu a mão e salvou Pedro. Nesta manhã, querido, não tire o seu olhar de Jesus. Foque o seu olhar para o Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O vento forte que está aí ao nosso lado, a tempestade que está batendo no nosso barquinho, não olhe para isso. Lembre que você tem Jesus, que Jesus está pronto para te ajudar. Experimente o sobrenatural. Esteja pronto, atento para ouvir a voz do Senhor. Ore, leia a palavra, medite na Bíblia. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus, cante louvores. Tira o seu foco, o seu olhar das doenças, da enfermidade, dos problemas, dessa situação toda que estamos enfrentando. Aprenda a identificar nessa situação o que você pode fazer e o que é que Deus vai fazer por você. Deus só age quando nós não temos mais condição de fazer. Aonde o homem pode agir, o homem age. O Senhor dá liberdade ao homem para fazer. Aprenda nesta manhã com esta palavra. Quando você estiver nessa situação em que a fé é posta em ação, olhe para Cristo, olhe para Jesus. Não deixe o vento forte colocar dúvida no seu coração. Pedro andou durante um tempo, pouco tempo, porque ele perdeu o foco, deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para a tempestade. Olhe para Cristo e você terá vitória. Deus te abençoe, que a mão poderosa do Senhor Jesus continue te sustentando, te fortalecendo, te animando, te encorajando. Jesus está conosco no nosso barco. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti nesta manhã, pelo privilégio da salvação, do perdão, da graça, pelo privilégio da presença do Senhor conosco. A Tua palavra é real e verdadeira. Continua falando ao nosso coração, Senhor, nesse tempo de tempestade, que nós possamos olhar para Ti, olhando só para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Não nos deixa duvidar, Senhor, não deixe que o vento, a tempestade, os problemas, as situações adversas, tire, Senhor, o nosso olhar de Ti, mas que possamos cada dia mais firmar o nosso olhar, firmar a nossa fé no Senhor, que tem poder para resolver todas essas situações. Abençoa o Teu povo, dá graça aos Teus servos, repreende a enfermidade, a doença, dá saúde, Senhor, ao Teu povo. Oramos a Ti, pedimos a Tua bênção para nós neste dia, neste final de semana, em nome de Jesus, o nosso Salvador.
Amém. Amanhã tem EBD online, tá bom? Não deixe de estar acompanhando a lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar uma nova lição amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe a nossa nação.